Bem-vindo a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça. E eu sou o Matheus Torres. Somos licenciandos em Letras e em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor David Borges, da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto vai ser a crise de 1929. Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é David, sou professor de História há mais de 13 anos, dou aula na Escola Técnica Almirante Soares Dutra e hoje o assunto com vocês vai ser a crise de 1929. Durante os anos de 1920, os Estados Unidos da América conheceram um acelerado crescimento econômico, gerando riqueza e euforia entre a população. Até que, em outubro de 1929, uma grave crise econômica eclodiu no país. Mas antes de falarmos na crise de 29, propriamente dita, é bom falarmos sobre os Estados Unidos até aquele momento. Os norte-americanos formaram uma nação que, desde o século XVIII, após suas lutas por independência da sua antiga metrópole, a Inglaterra, entraram num processo de expansão territorial, política e econômica, sobretudo no continente americano como um todo. Ainda no século XIX, estabelece e amplia seu parque industrial, entrando na corrida por mercado consumidor e matéria-prima durante a Segunda Revolução Industrial. Um país em crescimento é extremamente atraente para imigrantes, motivados pelo acelerado crescimento econômico, compunham uma farta força de trabalho oriunda de vários países europeus, por exemplo, Inglaterra, Irlanda, Polônia, Alemanha, Itália, dentre outros. Esses imigrantes começam a desembarcar nos portos estadunidenses entre 1820 e 1930. Internamente, os Estados Unidos, esse caldeirão cultural, por assim dizer, enfrentava problemas sérios, como racismo, violência social e xenofobia. Em 1918, o Congresso americano aprova uma lei que impedia a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas, que ficaria em vigor até 1933, quando foi abolida pela 21ª Emenda Constitucional. Essa lei ficou conhecida como Lei Seca, criada para disciplinar o trabalhador em virtude de uma forte onda de puritanismo. No entanto, ao contrário do que se esperava, o resultado foi aumento da corrupção, da violência e do crime organizado. Nessa mesma época, uma organização racista, que tem origem no final da Guerra de Secessão, em 1865, ressurge com muita força e popularidade. Era a Ku Klux Klan. Essa organização tinha em seu ideal a perseguição a afro-americanos, imigrantes, judeus e comunistas, baseado no radicalismo racista, puritano e nacionalista. Com relação à arte, neste momento no mundo, podemos destacar o Manifesto Dada, ou Dadaísmo, como um movimento artístico que representa um pessimismo em relação ao mundo, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. No mundo das artes, podemos destacar o Surrealismo, um movimento artístico desse período que revelava um pessimismo em relação à superioridade da razão e apegava-se à exploração do inconsciente. Em 1904, o mundo conhece o Manifesto Surrealista, escrito pelo francês André Breton. O surrealismo se difundiu e se desenvolveu em diferentes linguagens e países. Na pintura, tem-se fazer menção a Salvador Dalí, um dos grandes expoentes dessa arte. No lado econômico e produtivo, destacamos as linhas de montagem de Frederick Taylor, o Taylorismo, que também é conhecido como Fordismo, por ter sido introduzido nas linhas de montagem da Ford, pelo empresário estadunidense Henry Ford. Essa forma de controle e vigilância da linha de montagem e dos trabalhadores acabou por gerar diversas manifestações que desencadearam greves já nas primeiras décadas do século XX. Dito isso, falemos agora sobre a crise de 29, suas causas e consequências. Como causas, superprodução, aumento da oferta de crédito para o consumo interno, o que gerou o endividamento e a falsa impressão de ganhos fáceis investindo-se na Bolsa. Essa especulação desenfreada na Bolsa de Valores e a não fiscalização da formação de trustes, holdings e cartéis levaram no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash. Existiam mais ações à venda do que compradores.
Nas semanas seguintes, a desvalorização das empresas provocaram demissões em massa, levando milhares de pessoas aos bancos, que, por sua vez, não tinham dinheiro, pois haviam emprestado e esses empréstimos não haviam sido pagos, levando ao fechamento de milhares de agências bancárias em todo o território americano. Esse processo ficou conhecido por a Grande Depressão, uma profunda e longa recessão econômica. Para se ter uma ideia, em 1932, o desemprego atingiu 25% da população economicamente ativa. As filas de desempregados davam voltas nos quarteirões. O medo, a insegurança, o desespero tomaram conta das pessoas nos Estados Unidos e no mundo. Na tentativa de recuperar a economia americana, o presidente Franklin Delano Roosevelt, eleito em 1933 para o lugar do então presidente Herbert Hoover, lança um plano econômico de recuperação chamado New Deal. Esse plano consistia basicamente na intervenção no mercado, investimento público, regulação da economia, intermediação nas relações de patrões e empregados e na criação de empresas estatais, ou seja, algo totalmente contrário aos princípios da economia liberal. Os efeitos positivos começaram a ser sentidos ainda no final do ano de 1934. Os empregos voltaram a surgir, a renda nacional cresceu, a esperança e a confiança em tempos melhores começou a ressurgir. Novos e grandes investimentos foram realizados. No entanto, o medo do governo, por conta do déficit público, levou ao corte de diversas obras públicas, o que resultou num desastre, aumentando novamente o desemprego. De acordo com alguns historiadores, os Estados Unidos só realmente superaram a crise de 29 após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Pesados investimentos na indústria bélica, indústria de armas, alavancaram definitivamente a economia norte-americana, pondo fim à Grande Depressão. Por isso que essa história dos Estados Unidos e essa Grande Depressão nos coloca para observarmos que os Estados Unidos tinham um poder e uma influência econômica enorme sobre o mundo. Eles ainda não tinham acordado para que a influência política também era tão grande quanto a econômica. Por isso que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, alavancam a economia, economicamente falando, pelo investimento em indústria bélica, e após a Segunda Guerra Mundial, a gente já vai ver o surgimento de duas forças brigando e disputando o mundo. Os Estados Unidos, liderando os capitalistas, e, do outro lado, a União Soviética, liderando os comunistas. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Hoje é só. Obrigado, pessoal. Agradecemos ao professor David Borges pela parceria e a você, ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas